Oi, eu me chamo Thaisa e eu sou a tutora da Frente C de Química. Hoje estaremos estudando sobre a radioatividade, mas nas próximas aulas estaremos estudando sobre a química orgânica. A radioatividade ela é um fenômeno nuclear, ou seja, ocorre em um núcleo de um átomo. Vamos relembrar a estrutura do átomo? Sabemos que o átomo ele é dividido em duas regiões. Ele contém um núcleo e a eletrosfera. Diferente da maioria das reações que ocorrem no átomo, a radiação ela vai ocorrer apenas no núcleo, ou seja, ela não vai ter interferência da eletrosfera. Como vocês podem ver na imagem, temos um núcleo instável. E esse núcleo ele precisa ficar estável. Então, para que isso ocorra, ele vai emitir a radiação. Radiação essa que pode ser radiação alfa, partícula beta ou raio gama. Aqui temos uma tabela com as características de cada radiação. Então, esse é o símbolo da partícula alfa. A partícula alfa ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, por conta disso, a sua massa é 4. A partícula alfa é uma partícula positiva. Então, ela tem carga positiva 2. E o seu teor de penetração é baixo. Ou seja, se eu estou com a minha pele próxima a uma radiação alfa, colocando um papel entre a minha pele e essa radiação, isso impede com que essa radiação penetre na minha pele. Temos agora a partícula beta. Esse é o símbolo da partícula beta. A partícula beta não tem massa e a partícula beta tem carga negativa 1. O seu teor de penetração é médio. E temos o raio gama. O raio gama ele não contém massa, ele não contém carga e ele é uma onda eletromagnética. O seu teor de penetração é elevado. É importante vocês anotarem essas características dessas radiações, porque vamos precisar no decorrer da explicação. Então, anotem, deixe tudo separado, porque de acordo com o que eu vou explicando, vocês vão relembrando na tabela, nas suas anotações. Para a partícula alfa e a partícula beta, temos leis que se chama leis de decaimento radiativo, que explicam como ocorre a emissão dessas partículas. Então, a primeira lei, ela fala sobre a emissão da partícula alfa. Percebe que um núcleo, ao emitir a partícula alfa, ele fica mais leve. Então, núcleos que têm tendência a emitir essa partícula são núcleos muito pesados. O que acontece? A partícula alfa, ela é a única que tem uma massa considerável, Lembrando que a partícula beta tem massa 0 e o raio gama também não tem massa. Então, a partícula alfa é a única que tem uma massa considerável, no caso, massa 4 e a carga 2. Temos aqui na representação o urânio, cuja massa é 238, e o número atômico 92. Ao emitir uma partícula alfa, o urânio ele fica com massa de 234 e o número atômico 90. O que acontece? Quando o urânio emite uma partícula alfa, ele perde 4 de massa, que é a quantidade de massa que a partícula alfa tem. Então, ele perde essa quantidade de massa e ele perde 2 prótons. Então, o que acontece? O número atômico muda. Mudando o número atômico, acredito que vocês saibam, se mudou o número atômico, mudou o elemento. Mudando o elemento, assim temos um novo elemento de urânio. Quando o urânio decaiu, ele virou um tório.
Entenderam? Quando um núcleo emite a partícula alfa, ele tende a ficar mais leve. Ficando mais leve assim, ele muda o número atômico. Mudando o número atômico, ele se torna um novo elemento. É isso que a lei diz. A lei diz que um elemento, um núcleo, ao emitir a partícula alfa, ele se transforma em um novo núcleo. Temos a segunda lei, que ela fala sobre a emissão da partícula beta. Aqui na representação, podemos ver o carbono e por que o carbono está instável? O carbono ele está com um número de nêutrons maior do que o número de prótons. Então, isso faz com que ele fique instável. Percebe? Massa 14, número atômico 6. Com essa carga negativa da partícula beta, ele fica 7. Ou seja, ele já se transforma em um novo elemento, porque mudou o número atômico do carbono. Aqui temos o raio gama. O que acontece? Por que o raio gama ele não tem uma lei para explicar a sua emissão? Porque um núcleo, ao emitir um raio gama, ele não se torna um novo elemento. Ele continua o mesmo. Isso acontece porque raio gama não contém carga e nem massa. Então, ao ser emitido, ele não modifica, né, no número atômico e nem na massa de um núcleo. Os núcleos que têm tendência a emitir o raio gama são núcleos com muita energia. Por que isso acontece? Porque o raio gama ele é uma radiação eletromagnética de alta frequência, ou seja, tem muita energia, né? Aqui temos uma imagem que demonstra a penetrabilidade de cada radiação. Aqui, o primeiro, temos a radiação alfa, e demonstra que um simples papel consegue impedir com que a radiação alfa penetre. Temos a radiação beta, que um simples alumínio também interfere. E temos a radiação gama, que é necessário um chumbo para impedir com que ela penetre. O exemplo pergunta: quantas partículas alfa e beta são emitidas na transformação abaixo? Temos aqui um urânio, cuja massa é 235 e o número atômico 92. O urânio ele se transforma em um novo elemento, cuja massa é 207 e o número atômico 82. Então, peguem papel e vão anotando para que vocês entendam. Se eu tenho uma massa de 235 que cai para uma massa de 207, eu tenho uma diferença de 28. Por quê? 235 tira 207, 28. Então, o que acontece? Para a gente descobrir quantas partículas alfas e quantas partículas beta foram emitidas, a gente precisa começar sempre pela partícula alfa. Vamos fazer assim. A partícula alfa, ela vai ficar responsável pelos números de cima, que são as massas, e a partícula beta, ela vai ficar responsável pelos números de baixo. Por que a partícula alfa fica responsável pelos números de cima? Porque a partícula alfa, ela tem uma massa 4. E a partícula beta ela tem massa 0, então não vai interferir nos números de cima, ou seja, não vai interferir nas massas. Vendo aqui, 235 para 207, falta 28. Sabemos que a massa da partícula alfa é 4. Então, 235 tira 4, 231. E assim vai. Como que a gente vai saber quantas partículas alfa foi emitida? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8.
E assim a gente vai multiplicando o 4, que é o número de massa da partícula alfa, até chegar ao número 28. Quantas vezes 4 dá 28? 7 vezes 4 dá 28. Então, quantas partículas alfa foram emitidas? 7. 7 partículas alfa. Porque 7 vezes 4, 28. A diferença de 235 para 207 é 28. Ok. Já sabemos a quantidade de partículas alfa que foram emitidas. Se foram 7 partículas alfas, então, e o número de baixo? O que acontece? A carga da partícula alfa, o número de baixo é 2. Então, 2 vezes 7, 14. Ok. Sabemos que o número atômico do novo elemento é 82. 14 mais 82 não vai dar 96? E o número número atômico do urânio não é 92? Ou seja, passou de 92. Então, o que a gente vai fazer? A gente agora vai trabalhar com a partícula beta. A partícula beta, ela tem a carga negativa 1. 92 para 96, está faltando 4. Então, já fica óbvio que a partícula beta foi emitida 4 vezes. 4 vezes menos 1, menos 4. 96 menos 4, 92. Ficou claro? Deu para entender? Caso você tenha alguma dúvida, mande para os alunos do projeto, fale com o tutor o monitor de vocês. E se você tiver pelo YouTube, coloca nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo. Agora vamos falar do tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? Ele é o tempo necessário para o decaimento de metade da matéria radioativa. Ou seja, eu tenho uma matéria, vamos colocar assim um exemplo. Eu tenho o césio 137. O tempo de meia-vida do césio é 30 anos. Então, digamos que eu tenho 100 gramas dessa minha matéria radioativa, na qual ela vai estar totalmente radioativa. Passou esse tempo de meia-vida dela, como no caso do césio, digamos, passou 30 anos. O tempo de meia-vida dessa nossa matéria é 30 anos. Passou o primeiro tempo de meia-vida dela, a minha matéria, ela decai para metade da quantidade da minha matéria inicial. Ou seja, se eu tenho 100 gramas da minha matéria radioativa e passa o primeiro tempo de meia-vida dela, eu vou ter 50 gramas da minha matéria radioativa. Ok. Desses 50 gramas, se passaram mais um tempo de meia-vida. Uma dúvida que as pessoas sempre têm. Se eu tinha 100 gramas no início, passou um tempo de meia-vida, eu fiquei com 50, ou seja, foi dividido por 2, né? Decaiu a metade. Por que quando passa o segundo tempo de meia-vida, a minha matéria não decai para 0? O que acontece é que quanto menor a quantidade de matéria para sofrer a desintegração, a velocidade ela vai diminuindo. Se eu tinha uma matéria inicial de 100 gramas e essa minha matéria passou o tempo de meia-vida dela, ela cai para 50 gramas, a velocidade que vai ocorrer, né, o tempo para decair essa minha matéria, que de 100 agora é 50, vai ser menor do que a velocidade de início, no qual eu tinha uma matéria maior. Então, conforme vai passando o tempo, a velocidade vai diminuindo. Passou o primeiro tempo de meia-vida, caiu a metade de 50. Passou meu segundo tempo de meia-vida,
vai cair a metade do meus 50, que será 25, ou seja, sempre dividindo por 2. De início eu tinha 100 gramas, dividido por 2, deu 50 gramas. Passou o meu segundo tempo de meia-vida, divide por 2 os meus 50 gramas, ou seja, vai ficar 25 gramas, e assim por diante. Aqui temos o gráfico, no qual explica que eu tenho uma massa de 100%, uma massa que nunca sofreu tempo de meia-vida. Ela ainda é 100% radioativa. Passou o primeiro tempo de meia-vida dela, a minha massa ela vai cair para 50%. Percebe que a velocidade já diminui, né? O gráfico já vai caindo, a velocidade vai diminuindo. Então, passou-se o segundo tempo de meia-vida dessa minha massa, de 50% ela vai cair para 25%. E assim vai. Para calcularmos isso, temos uma fórmula que vai simplificar, para a gente não ter que ficar contando um por um. Então, a gente coloca tudo em uma fórmula que fica mais fácil. Essa daqui é a nossa fórmula do tempo de meia-vida. O M, ele é a massa final, né? M, massa final. Vai ser M igual a M0, que será a nossa massa inicial, dividido por 2, elevado a X. Esse X, ele é o nosso número de meia-vida. Aqui. Quantas meias-vidas se passaram nesse exemplo? Uma meia-vida, 2 meias-vidas. Então, aqui, qual seria o valor do nosso X? 2, porque se passaram 2 tempos de meia-vida. Aqui temos um exemplo. Percebe-se que é o nosso exemplo que utilizamos no início. Conforme vai passando o tempo de meia-vida, temos um exemplo para a gente saber como usar a fórmula do tempo de meia-vida em um exercício. Temos aqui 100 gramas de uma matéria que está totalmente radioativa, ou seja, ela ainda não sofreu tempo de meia-vida. Ao sofrer o seu primeiro tempo de meia-vida, essa matéria cai para 50 gramas. Vamos relembrar que essa matéria ela não está deixando de existir uma massa. Ou seja, a matéria continua a mesma, não está deixando de existir uma massa dessa matéria. O que está acontecendo é que a amostra ela tinha 100 gramas de material radioativo e agora ela tem 50 gramas de material radioativo. Ou seja, ela está perdendo a concentração do material radioativo e não da massa dessa matéria, do material radioativo. Ok. Sofreu o seu segundo tempo de meia-vida, ela cai de 50 gramas para 25 gramas. Lembra do gráfico anterior, no qual demonstra que, conforme vai diminuindo a quantidade da matéria, né, do material radioativo, a velocidade para decair essa matéria também vai diminuindo. Passando para a fórmula, podemos dizer que massa é igual a massa inicial dividido para 2 elevado ao número de meia-vida. A nossa massa é o que vamos descobrir, é igual à nossa massa inicial. Qual é a nossa massa inicial? É a massa que ainda não sofreu com o tempo de meia-vida. Então, é 100. 100 dividido por 2 elevado ao tempo de meia-vida.
ao número de tempos de meia-vida. Quantas meias-vidas se passaram até chegar a 25 gramas? Dois tempos de meia-vida. Então, M é igual a 100 gramas dividido para 2 elevado a 2, ou seja, elevado ao quadrado. Sabemos que um número elevado ao quadrado vai ficar como se fosse 2 vezes 2, vai dar 4. Mas e se esse número fosse elevado ao cubo? Ficaria 2 vezes 2 vezes 2. Então, como ele foi elevado ao quadrado, então ele vai ficar 4. Massa é igual a 100 dividido para 4, que vai dar 25. 25 gramas foi a massa final que obtivemos após 2 tempos de meia-vida, sobre uma matéria de 100 gramas. Então, é só para vocês entenderem como que vão utilizar essa fórmula em um exercício, né? Claro que no exercício vai estar um pouco mais complexo, mas a maneira de usar a fórmula é essa. E é isso. Agora, sobre a radioatividade, já concluímos. E é isso. Não vai embora ainda. A parte mais complicada da radioatividade já falamos. Agora vamos falar um pouco sobre os acidentes nucleares que já aconteceram na história. O que acontece é que eu, olhando os exercícios que já caíram no Enem e em vestibulares, percebi que a maioria dos enunciados, eles sempre citam algum acidente nuclear que já aconteceu. Por mais que isso não vá interferir na resposta do exercício, é importante que vocês saibam o que estão lendo, né? Para que não fiquem confusos, não fiquem pensando muito sobre esse acidente, é importante que vocês já tenham um pouco de conhecimento sobre. Eu separei aqui os mais famosos, começando pelo de Chernobyl, né? O de Chernobyl, a palavra Chernobyl, agora está sendo muito utilizada na internet, né? Como uma maneira de brincar, fazer meme. Mas o acidente nuclear de Chernobyl foi um dos acidentes nucleares mais devastadores. Ele ocorreu em uma usina nuclear localizada na cidade de Chernobyl, que fica localizado na Ucrânia, né? E esse acidente, ele aconteceu por conta de uma explosão nessa usina nuclear. Os funcionários, né, desse local, dessa usina, eles foram fazer uns testes no reator número 4 dessa usina nuclear. O que aconteceu? Houve muita falha humana, né, e que causou a elevação de temperatura do reator. Com isso, houve a primeira explosão, destruindo uma tampa de 1.000 toneladas, para vocês terem noção, né, da gravidade dessa explosão. Quando explodiu essa tampa, entrou, né, o oxigênio do ar, que entrou em contato com o núcleo do reator. Então, houve a segunda explosão, que destruiu o teto da usina. Com isso, foi lançado todo aquele material radioativo para a atmosfera, para o ambiente e tudo mais. Então, esse material radioativo, para vocês terem noção do que eu estou falando, é 400 vezes maior do que o material radioativo da bomba que foi lançada em Hiroshima, na Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem noção do quanto foi grave. Nesse exato momento, na hora que aconteceu essa segunda explosão, morreram 31 pessoas na hora. Com o passar do tempo, né, houve, em média, não tem um valor exato, né, foi em média umas 600.000 pessoas afetadas de alguma forma. Elas foram contaminadas,
Houve casos de crianças que já nasceram com problemas por conta dos pais terem se contaminado, crianças com anomalias, né? Foi, de alguma maneira, as pessoas que estavam ali sofreram com alguma coisa, né? A cidade, ela foi lacrada nas primeiras horas, né? Ali o local onde houve a explosão e por perto ali foi lacrado com impedindo com que as pessoas entrassem e tudo mais. Mas o que acontece? Nessa época, o governo estava meio que tentando amenizar a situação, disfarçar, porque ele não queria que saísse, não queria que todo mundo soubesse. Só que um acidente dessa gravidade fez com que cientistas de fora descobrissem, né, e já detectassem a radioatividade no local e divulgassem. Então, foi a partir disso que o governo teve que tomar alguma iniciativa, depois de 36 horas. Ou seja, quem estava ali teve tempo de sobra para ser contaminado. As primeiras pessoas a serem prejudicadas foram os bombeiros, porque acionaram os bombeiros para que eles fossem lá conter um simples incêndio. Nada demais, apenas um incêndiozinho ali que logo iria se resolver, né? Pelo menos era isso que eles queriam que as pessoas pensassem. Então, os bombeiros foram lá sem proteção, porque acreditavam que iriam combater apenas um incêndio. Então, acabaram arriscando a própria vida, sendo contaminados, né? Com isso, depois que tudo saiu na mídia e tal, com a usina, onde ocorreu essas reações, né? Então, a intenção era conter essas reações. Para quem se interessou, né, pelo acidente de Chernobyl e quiser saber mais sobre o ocorrido, há uma série, pesquisem na internet aí, há uma série chamada Chernobyl, que explica com todos os detalhes o que aconteceu naquele dia, como que aconteceu e tudo mais. É uma série bem legal, eu recomendo. Agora vamos falar sobre outro acidente que ocorreu no Brasil. Sim, já ocorreu um acidente no Brasil. É o chamado Césio 137. Esse acidente ele ocorreu em Goiânia em 1987. Havia umas pessoas, né, que catavam material reciclado para vender. Essas pessoas elas entraram em um local abandonado que já havia sido um hospital de radioterapia. Entrando lá, eles encontraram uma peça bem grande e eles pensaram que aquela peça poderia ser muito valiosa, né? Então eles pegaram aquela peça e levaram para um ferro velho, né? Que é um local onde as pessoas compram esses materiais, assim, de metal, essas coisas. Lá, o dono do ferro velho, ele se interessou, só que por ser muito pesado, ele comprou apenas uma parte daquele material, né? O nome do dono desse ferro velho é Devair. Então, o Devair se interessou, comprou, deixou lá o material e pediu para os funcionários tentar abrir, né, aquela peça. Ao abrir aquela peça, os funcionários encontraram um cabeçote feito de chumbo. Com o conhecimento que adquirimos na aula sobre radioatividade, sabemos que quando temos algo isolado por chumbo, algo suspeito, né, algo radioativo, que é isolado por chumbo, né, sabemos que o mais importante é não mexer naquilo, porque algo que é isolado por chumbo normalmente é algo radioativo. Então, eles, não sabendo, né, foram lá e abriram esse cabeçote protegido, cabeçote feito de chumbo. Mas quando eles abriram, eles só encontraram um pozinho branco, né? Então não deram muita importância. Deixaram lá. Chegou a noite, Devair, né? Para quem não se lembra, Devair é o dono do ferro velho. Devair viu uma luz brilhante.
E quando ele foi atrás dessa luz brilhante, ele descobriu que essa luz brilhante era dentro desse cabeçote protegido pelo chumbo. Então ele achou coisa, nossa, achou muito bonito, achou interessante, quis levar para casa para mostrar para as pessoas. Devaí achou tão bonito que ele deixou na estante da casa dele, na estante ao lado da televisão. Deixou como se fosse uma decoração. Então, todo mundo que chegava, vizinhos, amigos, família, Devaí mostrava e todo mundo achava lindo, todo mundo queria ver. Um irmão de Devaí pediu para levar um pouquinho do pozinho para a filha dele, que era criança e que ela gostava de coisas brilhantes, né? A Leide, se eu não me engano, o nome dela é Leide, é o nome dessa sobrinha de Devaí. Leide amou o pó, achou lindo, brincou tanto, que acabou aspirando o pó, né? Leide, depois de alguns dias, morreu por ter aspirado esse pó, porque esse pó era o césio-137, um elemento radioativo. Então, Leide brincou muito com aquele pó e mal sabia ela que, né, estava se contaminando. Passando um tempo, todo mundo que teve contato com aquele pó, né, incluindo o Devaí, começaram a sentir sintomas, náuseas, perca do paladar. Devaí conta que foi tomar banho e perdeu parte do cabelo durante o banho. Um irmão de Devaí perdeu um dedo, né? Então, eles tiveram os sintomas todos. Então, uma mulher, ela desconfiou, pegou aquele... A mulher que desconfiou, ela pegou aquele cabeçote que continha aquele pozinho e levou para uma vigilância para perguntar se tinha algo, né, relacionado a esse pozinho com os sintomas que estava todo mundo sentindo. Chegando lá, por coincidência, tinha um físico no local. E o físico, ele pegou um equipamento que media a escala de radiação, né, um medidor. E esse equipamento, ele estragou por conta da quantidade de radiação que continha no local, naquele cabeçote. Então, foi aí que começou, né, toda a correria para isolar o local. Tiraram as pessoas, igual eu havia dito, em Chernobyl, que levaram as pessoas de ônibus para outro local. Fizeram a mesma coisa nesse acidente de Goiânia, levaram as pessoas para outro local, para elas fazerem exames, para ver a quantidade, quanto elas tinham se contaminado, se precisavam ir para um local mais isolado ou se precisavam apenas ficar em quarentena. Todas as pessoas foram retiradas daquele local e levadas para um local mais distante. E lá eles estavam fazendo esses procedimentos. 4 pessoas morreram contaminada, né, com césio-137, incluindo a sobrinha de Devaí, aquela criança. E outras pessoas, várias pessoas, foram prejudicadas, né, por terem se contaminado com o césio. Todo aquele lixo radioativo, tudo que estava contaminado ali, foi enterrado em um local, tudo certinho, para descontaminar a cidade, né? E é isso, gente. Isso foi um resumo sobre esses acidentes radioativos bem conhecidos. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês respondam as questões e consigam responder as questões, né? Qualquer dúvida, falar com os monitores. Se você for do YouTube, eu estarei, assim que possível, estarei respondendo as dúvidas de vocês nos comentários do YouTube. E vamos ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima aula, que estaremos trabalhando com Química Orgânica. Então, será a nossa primeira aula de Química Orgânica. Estarei esperando vocês lá. E até a próxima. Tchau!